Com a intenção de propor políticas públicas para ajudar na sucessão rural em pequenas propriedades, foi realizada na Assembleia Legislativa do Paraná audiência pública, com a participação de deputados e autoridades ligadas ao setor. A agricultura familiar é a principal responsável pela produção dos alimentos que são disponibilizados para o consumo da população brasileira. Mas dizer a importância desse debate, representando a CTB, que abre essa discussão também, a nossa FETARP, que representa os assalariados do Paraná, e a FETAEP, que representa a agricultura familiar. Então, em nome dessas instituições, em nome do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Astorga, eu posso dizer, deputado, a todos que estão acompanhando, as autoridades, eu acho que é um fundamento muito importante, porque quando a gente fala na sucessão, nós olhamos para trás e vemos as pesquisas nos mostrar tanta miséria, tanta fome, tanto desemprego. E nós temos uma agricultura que está à nossa frente, que está à nossa mão, que às vezes, através da valorização já da agricultura familiar existente, através do crédito fundiário, o ex-Banco da Terra, ou da própria reforma agrária. Atualmente, o Paraná conta com cerca de 300 mil pequenas propriedades e cerca de 40% delas não possuem uma sucessão para os próximos anos. Os dados foram apresentados pelo secretário de Juventude da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores Familiares do Estado do Paraná. Alexandre Leal dos Santos comentou sobre a criação de um plano de sucessão rural. Nós precisamos envolver o Estado, e esse é o momento dessa audiência pública é para que a gente pudesse criar um plano estadual de sucessão rural. Nós pegar hoje no estado do Paraná, nós temos cerca de 40% das propriedades que nós temos, das mais das 300 mil propriedades do estado do Paraná, que muitas delas não estão tendo o seu sucessor. Então, fica muito comprometido desta forma se nós não tiver a sucessão rural na agricultura familiar. Talvez, num tempo não muito distante, nós enfrentemos alguma dificuldade de produção de alimento, porque a agricultura familiar ela é responsável por produzir, no mínimo, 70% da alimentação que vai para a mesa da população. O agricultor familiar tem uma relação particular com a terra, seu local de trabalho e moradia. Sandra Paula Bonetti, secretária do Meio Ambiente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, disse que é preciso pensar em reformas para que a sucessão rural se torne realidade. Que a gente precisa começar a pensar e construir como que nós vamos fazer, eu tenho certeza que a colega Mônica vai trazer os nossos dados sobre a evasão do campo, os nossos jovens que cada dia saem mais do campo, o que a gente vai fazer para promover a sucessão. O Alexandre trouxe aqui muito bem na sua fala que a gente precisa pensar em uma série de questões. A gente precisa pensar em reforma agrária, acesso à terra, acesso a crédito, a educação. Todas essas questões precisam andar juntas para que a gente possa garantir e promover uma sucessão rural. Mônica Buffon, secretária de Juventude da Contagem, também participou da audiência e lembrou que a sucessão rural faz parte de um processo que passa desde o cuidado com o meio ambiente, a manutenção das culturas feitas pelos pais e avós e também o cuidado com as plantas. Então, hoje nós lutamos por uma sucessão rural que é essa permanência, esse estar no campo, produzindo alimento saudável, cuidando do meio ambiente, cuidando daquela cultura que muitas vezes a gente fala, né, que os nossos pais faziam, os nossos avós faziam, cuidar daquela brincadeira de ciranda, né, Sandra? Aquelas formas de cuidar da plantação, da forma que os nossos pais traziam do antepassado, isso tudo é trabalhar a sucessão rural. Mas hoje nós vivemos um dos maiores desafios que acho que já se vivenciou na história, que é, né, que o jovem possa ficar no campo, que é hoje o êxito rural. O êxito rural ele está muito forte
né? E nos últimos 2 anos, nós tivemos a saída aí de mais de 800 mil jovens do meio rural, num tocante que nós temos aí, em média, de 6,7 mil jovens que vivem no meio rural. Atualmente, existem cerca de 6,7 mil jovens morando no campo, e os últimos 2 anos, marcados pela pandemia da Covid-19, foram desafiadores para cada um deles. Josenilda Ferreira, secretária de Juventude da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Paraná, também falou sobre a importância da valorização dos jovens que vivem no campo. E acho que como nós jovens do campo, estamos aqui e a gente acho que pede muita cautela para os nossos representantes que estão aí, no sentido de dizer que olhem com um olhar especial a toda a nossa agricultura familiar, em especial esses jovens que estão tentando buscar a sucessão nas suas propriedades, porque somos nós que produzimos alimentos, e somos nós que produzimos alimentos saudáveis, né? Porque não basta produzir alimentos, nós temos que produzir alimentos saudáveis para a nossa população. A gente sabe já que a grande população está passando fome. A gente retoma para o mapa da fome, né? A gente foi um país que saiu do mapa da fome e hoje a gente retorna. Mas quando a gente saiu do mapa da fome, a gente teve condições para produzir alimentos. A gente teve políticas públicas que nos permitiu a produzir alimentos para a sociedade. E nesses últimos momentos que a gente teve muito retrocesso das nossas políticas voltadas para a agricultura, em especial para a nossa juventude. Durante a audiência, foi montado um grupo de trabalho que irá acompanhar, a partir de agora, todas as propostas de projetos e proposições voltadas ao setor que tramitam na Assembleia Legislativa do Paraná.